Fala aí, povão, tudo bom? Aqui é o Tominho, vamos dissecar um pouco do sistema de submarinos e, enfim, vou apresentar ele rapidamente para vocês, para quem quer conhecer, e falar um pouco dele, se ele vale a pena ou não, os custos, etc. Eu já tinha feito um vídeo antes sobre, ele tá em inglês, tá nos cards inclusive aí. Inclusive eu recomendo ir lá, ver o vídeo, lá tem os links adicionais que vai te ajudar a estudar melhor sobre o sistema, porque não é algo tão em linha reta, e eu vou explicar o porquê. Então, enfim, vamos direto ao ponto. Vamos começar falando de submarinos. O que é o sistema de submarinos? Né? Ele é nada mais nada menos que o sistema de retainer do FC. E não é só submarino, também tem airship. Eu só tenho uma airshipzinha boba aqui. E eu tenho meus subzinhos humildes aqui rodando agora. Mas afinal, o que é esse sistema? Como eu falei, ele é como se fosse um sistema de retainer do UFC. Só que ele é mais complexo, porque além de você ter que montar o submarino, assim como o retainer você tem que colocar itens, né? Você também tem que ficar reparando e pagando combustível. Então, né? São um pouco os detalhes adicionais aí no processo. E, bom, você consegue imaginar que é um submarino. Também tem airship, mas esquece airship, sinceramente. Eu deixo essa dica cedo. Esquece. Foca só no submarino, porque só os submarinos recebem update. A Square simplesmente esqueceu o outro sistema. Você consegue imaginar realmente que o custo desse negócio não deve ser barato, e não é. O custo mínimo para você ter os 4 submarinos, e eu não estou incluindo o tempo. O custo mínimo roda entre 20 e 30 milhões. É que depende muito do que você vai fazer, tá? Na verdade pode ser até mais do que isso, mas eu vou comentar mais à frente. Mas ali um mínimo na casa de 20 milhões. Por quê? Você me pergunta. Porque você tem que montar 4 submarinos. E cada peça desse submarino, no começo, custa cerca de 1 milhão. Você pode fazer? Pode. Mas a gente considera o valor de mercado. Então é cerca de 1 milhão cada peça para começar. Como são 4 submarinos, 4 peças, 16 milhões só de submarino. Você ainda tem a casa, o workshop, que é onde eu tô aqui agora. Pra quem nunca viu como é que é um workshop, deixa eu sair dele aqui. É onde você entra nos quartos do pessoal da FC, né? Vai ter a opção lá. Workshop da companhia, custa um dinheirinho. Também é uns 300, 500k. E aí você vai finalmente poder usar esse sistema aqui. Então você já consegue presumir que não é barato, porque só a casa pequena pode chegar a mais de 4 milhões, se não me engano. Isso estou falando do custo da casa, o terreno, mais a construção da casa. E aí você vai ter que ainda, né, se você quiser otimizar o negócio, você vai querer botar NPC, colocar sininho de retainer, etc, que eu recomendo. Por exemplo, eu tenho meu próprio sistema aqui. Eu tenho aqui o banco do FC, eu tenho reparo aqui, eu posso reparar meu set. E eu tenho meus retainers. Tá? Então aqui eu faço tudo paradinho. Eu venho aqui rapidinho, papum, pego as coisinhas que eu preciso, fim de papo. Se eu quiser fazer, por exemplo, o submarino tem os reparos, né? Esse itemzinho aqui. Para fazer isso aqui, você precisa de uns materiais específicos. Vamos pegar aqui, ó. Ali, ó. Precisa disso aqui. Esse item aqui você compra desse NPC aqui, o Junk Monger. Isso aqui você minera ou manda o seu retainer coletar. Eu não sei se o retainer de combate faz isso, mas os meus retainers são de coleta. Inclusive eu mandei eles pegarem Dark Matter agora. Daqui a 30 minutos estão aí de volta. E aí rapidinho eles me mandam o material, eu compro aqui o Catalyst, né? Que é o Dark Matter, faço meus reparos e acabou. Por que você vai ter que ter esse reparo? Porque toda semana você vai ter que reparar os submarinos. E isso, bom, é recorrente. Toda santa hora você tem que fazendo isso, porque senão você não consegue mandar eles para as viagens. Então daí você já sente a porradinha no bolso, né? Imagina, 20 milha, porra, é um dinheiro? Ok.
Mas e se eu quiser fazer os itens? Bom, se você quiser fazer os itens é muito simples. Você vai vir aqui nessa Schematic Board, vem aqui na primeira linha e você vai pesquisar os protótipos, né? Eu não pesquisei todos porque eu parei no meio do caminho mesmo, porque quando eu tava nos meus testes, né? Porque eu não sabia como esse sistema funcionava na prática. Então eu decidi fazer do zero, sozinho mesmo, eu sou maluco. E aí, bom, você vai ali, pesquisa aqui, depois você vem aqui e manda craftar as peças. No caso, no começo, você vai querer fazer as peças Shark. E aí você vai ter que ter tudo isso aqui de material. Walnut Lumber, Spruce Lumber, Iron Nail, Cobalt Ingot, Cedar, blá 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 blá. São 3 fases, como você pode ver. Então é bastante material. E de uma fase para outra, tem uma chance de você reduzir o custo da próxima. Por exemplo, quando acabar a primeira, dependendo da... É aleatório, tá totalmente aleatório. Existe uma chance da segunda fase ter um custo reduzido em alguma coisa. E da segunda pra terceira também é a mesma coisa. Leva um tempinho, tem que ficar aqui clicando e papapá, mas é relativamente rápido. Desde que você tenha os materiais na mão. Mas pela quantidade você já deu pra ver que não sai tão barato assim fazer esse negócio. Ou você vai gastar tempo ou você vai gastar Gil. Não tem como, né? MMO, joguinho, tem que jogar. E aí você vai montar seu submarino ou sua airship. Aí, airship, esquece. Submarino, você vai pegar, vai ter um primeiro aqui, um slot. E aí você vai e monta ele bonitinho. Tem que ter as 4 peças, que é o hull, a stern, a bow e a bridge. Tem que ter as 4 peças. E aí você montou e manda ele pra viagem. No começo você não vai ter essas rotas todas aqui. Aqui você consegue ver. Aqui eu só liberei 3, tá? São 5 mapas agora, eu acho. Ou 6. Mas você vê que tem várias bolinhas aqui? Cada bolinha dessa você tem que liberar aos poucos. Você começa com a primeirinha, aí manda. Aí algumas dessas bolinhas liberam outras. É aleatório também. Então você começa a sentir que o negócio não é algo tão fácil, né? Não é tão rápido assim. E aí depois de muito tempo você vai liberar tudo. E aí algumas específicas dessas, na verdade uma específica dessa vai liberar o próximo mapa. E é o mesmo processo para liberar o outro mapa. E aí assim vai. Então já dá pra sentir que isso aqui não é algo que você vai fazer em uma semana, mas na verdade pode levar uns 5 meses. Dependendo da sua estratégia, dependendo da sua sorte, dependendo da sua dedicação. Não é rápido. Esqueça rapidez. Esqueça, tá? Não ache que isso vai ser de uma hora pra outra. Então, quando você tiver seus 4 submarinos, você vai mandar eles para as rotinhas que você definir. Você vai ter que estudar, porque existem N possibilidades. Farmar material para vender, o farm de dinheiro de item que você vende no NPC, e assim vai. Mas é um lucro interessante, tá? É um sistema que vai te dar um ganho legal, mas ao mesmo tempo não é algo instantâneo, como eu falei. Você tem que ter perseverança e paciência. Então, se você não tem paciência, não tem por que encostar nisso, tá? Se você não tem dedicação para você olhar esse treco todo dia, você pode até ver isso aqui, ó. Você vier em state aqui, ó. Aqui você vê os horários, você consegue acompanhar. Se você não tiver saco para ficar vindo todo dia, olha, todo dia entre aspas, porque se você pode configurar para rotas longas, né? Mas de tempo em tempo você vai ter que vir aqui e colocar o treco, senão ele não vai upar, porque as máquinas aqui, elas precisam evoluir. Elas precisam evoluir. Aqui, ó, aqui é a última viagem desse aqui, por exemplo. Vamos ver os submarinos? Ó, a última viagem desse aqui. Ó, rendeu uns itenzinhos. Uma boa XPzinha, mas pra esse nível tá bem baixo. Mas é uma rota do mapa 1, né? Então não vai dar muito XP. Ó o dinheirinho que deu aí. Esse aqui vem bem lucrativo, esse sub aqui. Os outros não vieram tão bons, não. Então é um processo lento, muito lento. E que vai demorar. Mesmo que você faça uma configuração mais básica, essa aqui eu acho que é uma das mais baratas que você vai ter pra esse farm do Fight Club. Que é essa bridge coelacante aqui e o resto Shark. E é a rota de 24 horas. Mas ainda assim você vai morrer no dinheiro, porque é
4 milhões. A Quelacante zerada, eu não lembro quanto vai custar, 1,5 milhão talvez. Mas essa bridge mesmo aqui que eu botei é 3 milhões. Então esse sub aqui sozinho pra mim me custou 7 milhões. Só ele. Desde o começo. E aí, depois de 4 meses, 5 meses, upando tudo, preparando tudo direitinho, você só vai conseguir farmar na rota mínima do Fight Club, por exemplo, só ali pro nível 87, 88 e depende dos itens. Então é complexo. Vai no card aí, lembre-se de ir no card, que tem o meu outro vídeo que tá em inglês, mas tem legenda em português, que lá na descrição tem muitos links para você estudar. Que é um vídeo que eu fiz primeiro, e esse aqui eu tô fazendo em português só pra compensar aí na língua e também pra mostrar um pouco na prática aqui. Então dá pra sentir que o negócio não é barato. De 20 milhões pra mais pra ter isso aqui funcionando, tem que ter consistência, tem que ter constância, tem que ter crédito de FC para comprar o combustível regularmente, tem que ter repair kit para reparar as submarinos. Se você não tiver paciência para isso, isso aqui não é para você, definitivamente. É caro, é demorado, mas na minha visão é legal. É um bom lucro, rende pra caceta no longo prazo, mas lembre-se, depende de uma casa. Então se você não tem um FC com galera ativa, né, mas o dono do FC tem que estar logando, acho que o pessoal não sabe disso, mas a cada 45 dias você tem que logar na sua casa, você tem que entrar nela. Se você não entrar, o negócio cai. Então, se você não pode jogar no jogo nessa margem de tempo, também não tem porquê você investir nisso, porque você vai acabar perdendo os submarinos, perdendo todo o trabalho que você botou aqui. Então é um sistema realmente de quem está jogando ativamente e tudo mais. Por mais que ele seja lucrativo, é um negócio de um prazo mais longo e de quem realmente persiste. Não adianta botar tempo e esforço nisso se você não pode manter. Essa é a dica mais básica que eu posso dar pra vocês. E aí você me perguntaria novamente, vale a pena? Né? Como diz o título do vídeo. Pra mim valeu, porque pra mim foi um teste, eu gosto de testar coisas em jogo, eu sou meio doido. Eu acho divertido testar essas coisas. Mas levou meses pra estar pronto. Tem mais detalhes no outro vídeo, vai no card e veja o outro vídeo. Mas pra mim valeu, me dá muito Gil, eu não preciso ficar me estressando com o Gil pra fazer as coisas básicas, pra eu fazer minhas raids, pra eu fazer o que seja o que for que eu quiser comprar. Eu não tenho problema de Gil, porque além dos outros farmzinhos que eu faço de tempo em tempo, isso aqui todo dia me dá uma merreca ali, que não é bem merreca, né? Se for para pensar 400k por dia, não é tão pouco assim. Para um jogador que não faz nada de especial no jogo, isso é uma fortuna. Mas, por exemplo, só pra raidar esse tier agora do Dawn Trail, eu gastei na casa de 10 milhões? Entre 10 e 15? Talvez até um pouco mais que isso. Então é bastante Gil. Né? Eu tava lá dia 1, né, e tal. Não esperei a coisa andar. No primeiro dia do tier eu tava rodando lá. Tava jogando. E tudo é bem caro no começo. Então eu tinha que ter o Gil. E esse farm ele me ajudou bastante. No último tier, o anterior, do último do Endwalker, eu já tinha também dinheiro, mas tinha outros farms me complementando a vida. Porém, isso aqui me ajuda bastante nesse caso. Ele realmente me garante um ganho extra jogando o jogo, e é legítimo, né? O mais importante. É totalmente legítimo. É o jogo que tá me dando, eu que tô jogando, eu que montei, não tô comprando o Gil e tal. Então é tudo realmente legítimo. Quase 70 milhões aqui eles foram realmente feitos dentro do jogo. E muita gente tem, às vezes, mais de um FC. Eu conheço casos de gente que tem mais de um FC farmando submarino e enchendo o bolso de Gil, que sinceramente não é uma coisa tão necessária se você não joga o jogo ativamente. Não adianta você ter... Pra que você quer 200 milhões de Gil pra fazer nada? Pra mim compensa, porque eu quero comprar as coisas, eu quero comprar consumível, nem sempre eu quero craftar, eu quero estar no dia 1 do lançamento de um patch pra poder fazer um conteúdo novo. Então pra mim compensa ter muito Gil. Isso é um adianto pra mim. Mas o jogador que não faz nada, talvez isso aqui seja só um luxo, né? Pra alguns jogadores é só luxo. Você pode comprar uma montaria que vale 50 milhões lá em Mordona. Aqui em Mordona, deixa eu ver isso aqui. Cadê Mordona? Foi pelo mapa. Se você vier aqui em Mordona,
num NPC aqui pra dentro, tem um NPC lá que vende montaria de 50 milhões de gil. Ah, eu quero ter 50 milhões de gil pra comprar montaria dourada. Show off besta. Pode ser que isso aqui te ajude, mas eu, sinceramente, eu não recomendo. Mas se você é um jogador ativo, se é um jogador que principalmente joga com uma galera, isso aqui é bacana, porque integra o UFC tem que vir aqui montar juntinho, tem que ficar gerenciando, tem um lucrinho legal. É toda uma atividade colaborativa e é um complementar bacana. Eu fiz sozinho porque eu sou doido, e no fim acabei ganhando um farm passivo aí pra mim. Enfim, eu acho que eu expliquei tudo que eu precisava explicar. Mais uma vez, vai no card. Na descrição vai ter, eu acho que o link lá do vídeo, né, relacionado para você assistir o outro vídeo. E lá vai ter todos os links que você precisa para definitivamente aprender a fundo, né? Aqui eu tô dando o básico, né? Mostrei aqui toda a questão de rota, de montagem, mas você vai ter que fazer um processo de estudo, porque são realmente várias rotas, são várias possibilidades, né? Você vê, ó, tem um monte de pontos diferentes, cada negócio desse vai te dar um item. Então você tem que estudar, tem que entender o sistema. E essa é uma barreira grande, principalmente para os preguiçosos, né? Mas se você não é um jogador preguiçoso, pode ser algo bacana e divertido até mexer com, né? Eu achei divertido. Por mais que depois de um tempo é só repetição, né? Gerenciamento, né? E eu particularmente adoro gerenciamento. Mas se você não é um jogador que tem paciência, talvez isso aqui não seja pra você. Mas, por fim, é basicamente isso. É um retainer de FC, custa muito caro, vai levar muito tempo pra funcionar, mas no fim vai te dar um lucro legal. Daqui pra frente, você decide se você quer investir ou não. E qualquer dúvida você deixa no comentário que eu tento te ajudar com alguma coisa. Por aqui é isso. Fiquem bem e até a próxima.